Salve, salve, concurseiros! Muito prazer, meu nome é Diogo Souto, eu sou professor orientador aqui na LS Concursos. Estou aqui hoje para comentar um pouco, de como que funciona a mentoria da LS, desde a estrutura das nossas tarefas e metas, até também de como que é o acompanhamento entre a orientação e o aluno. Claro, também comentar sobre os planos e como a gente faz essa contratação. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, mais uma vez, meu nome é Diogo, sou natural de Salvador, tenho 39 anos, agora em 2015. Hoje eu estou como analista legislativo no Senado Federal, esse último concurso de 2022. E eu comecei meus estudos quando eu estava na virada dos 29 para 30 anos. Né? Eu fui da iniciativa privada, trabalhei com auditoria e consultoria principalmente. Quando eu estava realmente já na virada dos 29 para 30, veio aquela reflexão, né, do quanto que eu entregava e quanto que eu recebia versus a qualidade de vida. E aí realmente a tal da estabilidade do serviço público começou a gritar para mim e eu fiz essa migração. Comecei a estudar por conta própria, os primeiros um ano e meio, até ter minha primeira aprovação como analista administrativo na Bahia Gás, na concessionária de gás natural lá da Bahia. E assim, nesse primeiro período, eu estudei por conta própria, só que diferente do momento atual, né, de 2015, 2025, desculpa, que é um momento excepcional de concursos em todas as áreas, eu comecei em 2015, numa época de vacas magras pesada, assim, de seca, derivada até de uma recessão econômica que a gente, o Brasil vivia. E nisso eu acabei caindo numa armadilha clássica de concurseiros, que é ficar pongando de área em área, né? Não focado definitivamente em uma área. E aí depois de eu ter tido minha primeira aprovação, né, e quando eu tive a nomeação, eu comecei a migrar e quebrar uns preconceitos que eu tinha com as matérias de direito e realmente encarei o desafio de estudar para a área de auditoria. E aí nesse período eu fiquei realmente pongando entre a área fiscal e a área de controle, uma pongação assim relativamente comum entre os concurseiros, mas que naquela época não tinha muito o que se fazer pela pouca oferta de concurso. E eu realmente não estava conseguindo evoluir nos meus estudos. Foi quando, assim, acho que no segundo ou terceiro ano, eu abaixei a guarda e falei, ó, deixa eu contratar essa mentoria que todo mundo comenta, né, uma precursora no meio concurseiro de planejamento de estudo, e contratei a LS como aluno. Foi realmente um marco, um antes e depois, que realmente engatou um nível de produtividade e de rendimento muito forte para mim. Eu consegui ter aprovações e nomeações tanto na área fiscal quanto na área de controle. Só que a gente tem aquela lógica, né, de que o concurseiro só para de estudar quando a gente realmente é nomeado no cargo que a gente mais deseja. E mesmo com essas nomeações eu continuei estudando. Quando eu estava pensando em aposentar as canetas, veio o concurso do Senado em 2022, que eu decidi encarar, né, uma outra área, a área legislativa, mas que encaixava muito com o que eu já vinha estudando, principalmente na área de controle. E deu certo, graças a Deus, eu consegui ter a aprovação. Cheguei a trabalhar como auditor de controle externo no TCE do Amazonas, por um ano mais ou menos. E ano passado, em 2024, no meio dele, eu tive a nomeação para o Senado. Bom, gente, eu faço essa rápida contextualização da minha apresentação, na verdade, mais para dar uma ênfase, não em aprovação nem nomeação, mas de que eu fui aluno da LS. Então eu tenho uma noção muito grande do que essa metodologia pode entregar para vocês. Eu tenho uma confiança e uma segurança muito forte nela, porque ela realmente mudou a minha vida, mudou a minha trajetória no meio concurseiro. E eu sei que a pessoa que se entrega, que consegue realmente ter aquela força mental de entregar o quanto é necessário, ela vai conseguir a sua aprovação, tá bom? Vamos lá, gente, é o que interessa agora, feita essa iniciação, essa contextualização, vamos falar sobre planejamento, tá? E o planejamento da LS tem, em regra, dois estilos diferentes, que correspondem aos estilos, aos momentos de estudo de um concurseiro. Momento pré-edital e momento pós-edital. Então, uma meta nossa para um pré-edital, ela vai envolver um nível de personalização da meta muito de acordo com o perfil do aluno em relação à quantidade de horas que ele pode entregar, né? Em relação ao nível de familiaridade que ele tem com cada disciplina, com cada matéria. E isso vai realmente modular a meta que a gente vai estar produzindo para esse aluno. Naturalmente, para um aluno mais iniciante, a gente vai trazer mais atividades de teoria, claro que com questões de uma forma concatenada dentro lá do PDF, que é o formato em regra, a linha pedagógica que a gente trabalha, em regra, na teoria, é com PDF, a exceção vai ser videoaula, tá? E quando ele vai avançando de nível, naturalmente essa lógica vai se inverter. A gente vai trabalhar com menos teoria, mais resumo e revisão e muito de questões. Nossa linha pedagógica é de que o aluno realmente ele vai evoluir e vai ter uma probabilidade maior de ter a sua aprovação quando ele resolver muitas questões, né? Então, essa linha do avançado experiente, a gente vai passar para o aluno já os links prontos para ele clicar e entrar na plataforma de questões, que hoje a nossa parceira é o Tec Concursos, né? Nós temos cupom de desconto com o Tec. E ele já vai receber o caderno de questões pronto, para ele só sentar o dedo, clicar e já começar a responder.
É por essa diferenciação, gente, entre a área do momento do iniciante com o momento do experiente, que a gente precisa ter esse respeito dentro do pré-edital antes de um aluno querer já engatar direto o início de estudo em um pós-edital. Ele não pode fazer isso, porque não é que ele não pode, mas ele tem que ter uma propensão a não ter um sucesso. Se ele já começa num pós-edital, porque ele não está com as matérias de base bem sólidas na sua linha de percentuais de acertos. Tá? Então, voltando, numa linha de pré-edital para um avançado, para um experiente, a gente vai trabalhar muito com questão. E essa linha se assemelha muito também a de um pós-edital. Num pós-edital, a gente não tem tempo de estar vendo teoria muito forte, extensa, e vai resolver questão. A gente precisa priorizar um dos dois. E a gente, de fato, vai priorizar a resolução de questão. Tá? Gente, em termos de metodologia de tarefa, a parte inicial é isso. Eu vou mostrar mais para frente a nossa tarefa propriamente dita, para vocês terem uma noção visual do que eu estou falando, tá bom? Bom, em termos de orientação, como que funciona a lógica na LS? Nós não temos necessariamente uma periodicidade de reuniões entre o orientador e o aluno. O que é que se existe é um aberto e uma comunicação aberta e restrita. Ele pode entrar em contato com a gente, comigo como professor orientador, a hora que ele quiser, que ele sentir dificuldade. Sábado, domingo, de madrugada, de noite, pode mandar a sua mensagem que for. Lógico, a gente tem um tempo de resposta, né, para estar respondendo o aluno. O protocolo da LS é de 48 horas, mas na maioria das vezes eu vou responder no mesmo dia. Então, o meu acordo com o aluno é 24 horas, é o que eu faço esse combinado, tá bom? Eu não tenho restrição nenhuma que alguns professores no mercado têm, do tipo assim, só me mande mensagem por escrito, só me mande por e-mail. Pode mandar áudio, inclusive. Eu, às vezes, também respondo por áudio, a depender da circunstância. O que a gente tem de acordo com o aluno é que seja uma comunicação assertiva, né, que facilite a objetividade na comunicação. A única restrição a isso é que a gente não entra no mérito de estar tirando dúvidas específicas da teoria. Tá? Essa você tem um campo na plataforma de estar tirando dúvidas específicas da teoria. Mas tudo relacionado à quantidade de tarefas, ao estilo da meta. Professor, eu estou pensando em fazer o concurso tal que é de uma outra área. Você acha que eu já estou preparado? Então, tudo relacionado à sua estratégia de estudo, a gente vai estar à disposição para trocar ideias, compartilhar experiências e receber e fazer realmente o melhor caminho para a sua trajetória concurseira, tá bom? Qual que é a outra linha da comunicação entre orientador e aluno, que essa sim é periódica? É a análise do seu desempenho. Então, a cada 4 metas, e a nossa meta ela tem uma periodicidade semanal, que eu vou falar mais um pouco dela daqui a pouco, cada 4 metas eu vou fazer análise do seu desempenho. E aí, para isso, eu preciso que você nos forneça, alimente no nosso sistema 2 métricas apenas. O tempo que você leva para estar fazendo aquelas tarefas na semana e, principalmente, o mais importante, a quantidade de questões que você faz e acerta. Então, agora eu vou compartilhar aqui, gente, a tela um pouquinho para vocês terem uma noção visual de tudo que eu estou comentando e a gente aprofundar um pouco a explicação. Tá? Vamos lá. Opa. Essa daqui é a nossa plataforma, a cara inicial dela, ela tem uma linha muito auto-intuitiva. Quando o aluno entra na LS, ele recebe um guia de orientação de como estar manejando e, entrando, e navegando pelo nosso sistema, mas ele é muito auto-intuitivo, pessoal. Dentro da análise de desempenho que eu comentei para vocês, eu vou fazer algumas considerações em texto, que eu acabei não colocando aqui no print, sobre como é que foi a aderência ao calendário, em termos da quantidade de tempo que ele fez, que você fez por questão, por média de tarefa, média de tarefa e de meta de um modo geral. Vamos entrar naturalmente na análise de percentuais de acertos, né, e onde é que estão as oportunidades de melhoria em cada uma desses estilos, dessa quantidade de disciplinas. Mas a parte, gente, que eu acho mais importante envolve essa daqui, em que a gente vai fazer um consolidado do desempenho global do aluno comparado com a média e a mediana dos demais alunos que estão na sua área específica. E essa média global aqui, esse desempenho bruto, geral, a gente consegue estratificar dentro das nossas gráficos que a gente tem por disciplina. Então, cada disciplina aqui, você vai ter um destrinchar por meta, meta 1, meta 2, total. Então, vocês conseguem ter um panorama, um termômetro visual de todas as disciplinas, como que vocês estão comparativamente com quem realmente está brigando por vaga. E isso é importante, pessoal, porque às vezes o aluno tem a falsa sensação de que ele precisa estar sempre com 80% em tudo para estar bem, pelo menos.
Só que vão ter disciplinas e vão ter bancas que podem ter um nível de facilidade maior. Então, por exemplo, uma banca que a média dos alunos esteja em 90%. Aí você vai estar lá com 80% achando que está bem, enquanto que não está tão bem assim. O inverso também ocorre. Tem certas matérias mais cascudas com certas bancas, por exemplo, português na FGV, que é difícil a gente ter uma média geral dos alunos maior do que 70, 70 e poucos por cento. Aí às vezes você está com 75 achando que está baixo e está lá se martirizando enquanto você está muito bem. Então essa comparação ela é fundamental com quem realmente está brigando por vaga para você ter uma real noção do quanto você está preparado para estar competindo por vagas. E diante dessa comparação por disciplina e por assunto, eu faço aqui, a gente faz as recomendações para cada um de vocês, de uma forma individualizada. Então vamos dizer que você destoa muito da média de um determinado assunto. Eu vou falar assim para você no relatório. Fulano de tal, resolva novamente as questões dessa disciplina aqui, desses assuntos, acabou cortando aqui o print, que estão dentro da sua meta número 1. Agora, se você destoou pouco da média, mais ou menos, eu posso falar apenas assim, ó, faça uma revisão teórica e atenta dessa disciplina aqui, desses assuntos que estão nessas respectivas metas, tá bom? Mas essa, pessoal, é uma indicação de meta que eu costumo dizer de cereja de bolo, porque você já naturalmente, nas suas metas normais, a gente já faz os checkpoints, os pontos semanais e mensais em que você precisa estar revisitando certos assuntos. Tanto refazendo as questões, como vendo anotações que você tenha ou que também a gente fornece de material de resumo, como até pelos próprios flashcards que a gente já está produzindo e entregando também para os alunos estarem fazendo esse outro método de revisão também, tá? Então, gente, em termos gerais, essa é a nossa análise de desempenho. Vamos avançar. Analisando propriamente agora a meta, tá? Eu pegando alguns recortes importantes da meta que eu estou aqui compartilhando com vocês. Esse é um primeiro que a gente pode chamar de cronograma, né? Que a gente coloca ali até bem forte, de sugestão de ordenação das tarefas que vocês vão estar fazendo semanalmente. Cada tarefa corresponde a uma disciplina. Você pode necessariamente ou não, receber em uma mesma meta semanal mais de uma disciplina. Isso vai depender do seu escopo dentro do concurso que você está estudando, tá? Então, eu vou voltar depois nessa tabela para a gente conversar mais detalhadamente. Mas antes, deixa eu só avançar aqui um pouco. Dentro da meta, se ela estiver no formato pré-edital, a gente vai trazer esse quadro aqui da esquerda do quadro de incidência, que é basicamente a gente pegar de uma determinada disciplina todos os assuntos que compõem nessa disciplina e colocar os seus respectivos percentuais de incidência dentro do edital. Qual é a importância de cada assunto. Quando a gente vai para um pós-edital, a nossa análise é ainda mais criteriosa e estratégica, que a gente entra num mapa de relevância, que é a gente pegar esses mesmos assuntos e colocar notas de peso, qual que é a efetiva relevância. E qual que é a diferença? A gente não está só se preocupando com o percentual de do peso daquele assunto dentro da disciplina. A gente faz uma comparação daquele assunto, daquela disciplina, com as demais disciplinas da sua prova. Então você tem uma real noção de, poxa, esse assunto aqui de interpretação de texto de português, ele tem um nível de importância X comparado, por exemplo, com o artigo 5º da Constituição de Direito Constitucional, por exemplo. Então é uma ferramenta muito estratégica para também municiar a própria execução e elaboração das tarefas que a gente vai propor para vocês no seu planejamento, tá bom? Seguindo aqui é o modelo das nossas tarefas. E aí, como eu antecipei mais cedo, a gente vai ter um estilo de tarefa para quem é iniciante e outro para quem é experiente. Para quem é iniciante, vejam aqui o que eu já antecipei. A gente coloca uma descrição muito detalhada, pessoal. A gente não vai falar assim para você. Estude aí por meia hora, uma hora, constitucional ou licitação. Ponto. Como a gente vê muito no mercado hoje em dia. A gente vai fazer no detalhe. A gente vai falar, ó, estude a teoria da aula 00 dos assuntos tais até tanto, das páginas 4 a 26. Então é algo muito mastigado. Você só precisa sentar e executar o que já está lá preparado para vocês. Quando a gente migra para uma linha de exercícios, e especial para quem já está no nível mais avançado ou de pós-edital, a gente já traz aqui, ó, como eu antecipei, o link da questão pronta para você só clicar, já vai ser redirecionado para o TEC e a gente vai colocar aqui as indicações. Resolva as questões de 1 a 20, um tempo ideal de X minutos, 40 minutos aqui no caso, e traremos aqui outras atividades também, principalmente de revisão, tá bom? A gente traz também, sempre ao final de cada tarefa correspondente a uma disciplina, esse campo de dicas e bizus, que é um compilado teórico importante
daquele assunto específico que a gente está trabalhando naquela meta, tá? Então, aqui, gente, é uma cereja do bolo para enriquecer o material de revisão de vocês e também dar um norte antes ou depois da execução dessas tarefas, tá? Bom, só voltando aqui mais uma vez no que eu tinha trazido e prometido aqui de uma análise dessa tabela, o que a gente não vai entregar para vocês, que a gente viu que não funciona para a maioria dos alunos, por experiência própria desses 17 anos que a LS tem no mercado. A gente não vai entregar um cronograma no seguinte sentido. Segunda-feira pela manhã, fulano de tal vai estudar português, pela tarde constitucional, pela noite economia. Na terça, vai estudar. A gente viu que isso não funciona em regra para muita gente, porque cada um tem as suas preferências de horários de estudo, tem as suas preferências de começar por determinadas disciplinas de matérias. Então, eu prefiro estudar por exatas no início, eu prefiro estudar por português. Então, qual que é a nossa lógica pedagógica? Primeiro ponto, em um pré-edital, a gente vai levantar a quantidade de horas líquidas que esse aluno vai poder entregar, tá? Fez o levantamento da hora desse quantitativo semanal. Aí a gente entra aqui numa explicação básica. Cada tarefa dessa não é somente elaborada por nós professores. A gente tem um corpo de roteiristas que são, em regra, às vezes, ex-alunos que a gente contrata para ficar especialista em cada uma dessas disciplinas. E essa elaboração das tarefas, a gente tem um parâmetro, elas são parametrizadas para serem feitas entre 1h30 e 2 horas. E aí vai entrar uma conta de padeiro, hipoteticamente. O aluno me disse que ele tem lá 24 horas na semana para estar entregando de estudo. Aí eu vou fazer 24 dividido por 2 e eu vou entregar para ele 12 horas semanais. 12 tarefas semanais. E aí, gente, claro que nas primeiras semanas a gente vai ter um diálogo muito forte em estar ajustando se isso está condizente com a realidade do aluno. Poxa, ele vai falar, Diogo, essas 12 tarefas, para mim ficou leve. Eu matei elas em 5 dias. Eu vou poder aumentar essas tarefas e eu vou já disponibilizar no mesmo quinto dia a tarefa subsequente. E se for o inverso, também. Se ele me falar, Diogo, ficou um pouco pesado essas 12 tarefas, tá? Aí, nesse caso, eu vou diminuir a quantidade de tarefas e a gente vai se equalizando no planejamento de uma forma muito equilibrada e bem comunicada. Ou seja, existe esse ajuste, principalmente no formato pré-edital. Tá bom, gente? Vamos seguir. Aqui eu trago outras ferramentas do da LS. E, na verdade, até falei estratégia, vou voltar aqui para comentar um pouco. Até pouco tempo atrás, a gente tinha para todos os alunos uma metodologia da gente analisar de cada disciplina qual que era o melhor curso que está no mercado e a gente iria fazer essa proposição desse curso. Passado um tempo, a gente recebeu um feedback natural dos alunos. Em que sentido, pessoal? O concurseiro não tem condições financeiras de estar investindo sempre em vários cursos diferentes. Então, nossa linha pedagógica foi o seguinte: vamos pensar qual que é hoje o curso que oferta, em regra, para a sua grande maioria, as melhores condições, né, de aprendizado. E hoje, para as nossas áreas que a gente atua, o estratégia nós consideramos como a melhor opção. A gente vai ter também outras alternativas de outros cursos para determinadas disciplinas que a gente pode alinhar em conjunto com o aluno na conversa que a gente tem, claro, de alinhamento prévio à contratação. Mas, em regra, nós trabalhamos com estratégia concursos. Tá bom, pessoal? Feita essa contextualização, temos aqui outras ferramentas. O Discord é uma plataforma virtual em que os alunos conseguem se interagir numa espécie de comunidade virtual, né? Aquelas famosas salinhas virtuais. Então eles podem estar combinando grupos da área fiscal, grupo da área de controle, de estar entrando para estar estudando em conjunto, claro, com o som desligado, a webcam ligada. Isso é uma ferramenta de socialização, de interação muito importante, ainda mais para um concurseiro que é um cidadão sozinho, de uma certa forma, né? Então é algo que a gente propicia para os alunos e é também uma ferramenta que a gente utiliza a plataforma para a gente estar fazendo certos simulados ao longo da trajetória. Então a gente utiliza essa ferramenta para simular de fato um ambiente de prova num domingo que seja prévio de uma prova importante. Tá? A gente tem também um compilado de jurisprudência. Poxa, hoje em dia está cada vez mais importante e caindo cada vez mais a jurisprudência. Não basta só a letra de lei. A gente pega uma prova da FGV, a gente vai ver muito de jurisprudência, então a gente traz também esse apanhado das principais disciplinas. Mapa de calor, a gente vai fazer uma análise de leis visuradas, tá? O que vai ter de mais importante em cada lei, a gente vai trazer isso de uma forma esquematizada para o aluno, tá bom? Bom, gente, entrando agora nos finalmente.
tá? O aluno, quando ele contrata a LS, ele tem não só o plano físico do planejamento, que é uma entrega que a gente faz, e essas diversas outras pequenas ferramentas, mas ele tem também o acompanhamento do professor orientador. Seja ele um psicólogo ou não, a gente vai estar lá junto, compartilhando experiência. Realmente, quando a gente brinca, a gente pega na mão do aluno e só solta, ou quando ele sai realmente, que ele não aguenta mais, ou quando ele está nomeado, que é a ideia desse programa, da gente realmente parar de estudar quando ele for nomeado no cargo dos sonhos dele, tá? Então a gente vai ter lá só fazendo um breve resumo de tudo que eu comentei. O acompanhamento com o professor, análise de desempenho, comparativo com outros alunos da LS, resumos feitos pela LS, cadernos de questões preparados e já linkados com o TEC, mapa de calor, dashboard de performance, que é aquele sistema que eu te mostrei lá para vocês, e um compilado de jurisprudência e diversas outras. Pessoal, os nossos 3 pacotes são esses que estão em tela. Dentro do pacote do plano mensal, o aluno vai pagar R$ 395 ou no boleto ou no cartão de crédito, e ele não vai ter fidelização com a LS. Ele pode sair a qualquer momento que for conveniente e necessário para o aluno. Quando ele opta pelos pacotes semestral ou anual, ele entra numa linha de fidelização. Tá? Então, no pacote semestral, vão ser 6 parcelas de R$ 367,35, e vai ser um desconto de 7% em cima do pacote mensal. E no pacote anual, R$ 335,75, são 12 parcelas disso, ou seja, um desconto de 15% dentro do pacote mensal. Algumas considerações importantes sobre isso. Primeiro delas, caso o aluno contrate um plano semestral ou anual e ele seja, durante a vigência desse plano, aprovado em qualquer que seja o concurso, naturalmente ele vai estar atingindo o objetivo dele e a LS também vai estar atingindo o objetivo dele e vamos ficar felizes com isso. Com isso, naturalmente ele pode pedir o cancelamento e não vai ter nenhum tipo de custo contratual ou de multa. Tá? Então, sendo por um motivo de aprovação, ele pode sair na mesma hora que ele tiver interesse, sem nenhum tipo de rescisão. Caso não seja esse motivo, ele tenha qualquer que seja a razão, o desejo de sair, a gente vai ter quais os tipos de cobrança. Todos os descontos que ele teve, vamos dizer que ele contratou um plano semestral, ele quis sair depois do 3º mês, ele vai devolver o desconto que ele teve dos 3 meses e vai receber uma multa dos 3 meses que falta de 10%. Tá? Então, basicamente, em linhas gerais, era isso. Caso o aluno tenha algum amigo, conhecido qualquer que seja, que esteja na LS hoje, no momento do desejo da contratação, ele pode pedir o cupom de desconto de indicação desse aluno, que ele e o aluno que indicou vão ganhar 10% de desconto. Tá? E isso é algo cumulativo em que sentido? Vamos dizer que você esteja como aluno da LS. Você indique para 5 amigos esse cupom de indicação. Os 5, hipoteticamente, entrem no mesmo mês. Você vai ter 50% de desconto naquele mês. Tá bom, pessoal? Bom, gente, em linhas gerais, esses eram os principais pontos que eu queria estar tratando da metodologia para vocês. Tá? Eu espero que tenha feito sentido. Eu não estaria aqui dando minha cara a tapa, colocando aqui o tempo de vocês e o meu à toa. Eu não iria estar traindo os meus amigos e parceiros concurseiros se eu não efetivamente acreditasse nessa metodologia que realmente me fez conquistar algumas aprovações bacanas e que realmente eu me sinto plenamente realizado. A ideia agora, pessoal, feita essa explicação, é que as pessoas que tenham interesse, se você tem interesse, que você aponte o QR Code para aponte o celular para esse QR Code, agende uma entrevista dentro do nosso site, faça lá a seleção do seu professor orientador, que eu espero que seja eu, tá? E a gente vai fazer um agendamento de uma entrevista no WhatsApp. A gente vai fazer esse agendamento e a gente vai para o Meet, faz uma videochamada em que eu quero te conhecer melhor, conhecer a tua realidade, vou tirar qualquer tipo de dúvidas que ainda tenho, né, depois dessa explicação. E aí sim, a gente começa de fato. Caso você queira acelerar o processo, já contratar, não tem problema nenhum. De fato, o processo vai ser acelerado. Mas ainda assim, eu faço questão de estar te conhecendo nessa videochamada para a gente fazer o melhor alinhamento possível e você conseguir ter esse planejamento de excelência, tá bom? Agradeço demais a atenção. Bons estudos a todos. Aguardo essa chamada no WhatsApp. Me sigam nas redes, no Instagram, diogosouto.concursos. Lá eu compartilho diversas experiências, dicas, notícias de concursos. E é isso, pessoal. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bons estudos e vamos para cima.